Chega dessa figueira numa vinha que só está puxando a sua alegria, só está tirando a sua alegria. Chega de viver sem paz, chega de viver com uma consciência culpada, pesada. O Senhor está falando, purifica o seu coração, não tenha a mente dividida, limpa suas mãos, não deixa mais nada atrapalhar o seu vinho, a sua alegria, nada atrapalhar a sua vinha de dar bons frutos. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor separou o melhor vinho para a minha vida, e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Boa noite. Pode sentar, por favor. Diga comigo, por favor, tome decisões agora. E não as adie mais. Tome decisões agora e não as adie mais. Uma das coisas mais importantes da nossa vida, pessoal, é a paz. É a paz de espírito. Viver em paz com Deus, viver em paz com as pessoas. E nós, infelizmente, temos o mau hábito de sempre que há alguma coisa que vai ser benéfico para nós, que vai nos trazer paz, nós temos a tendência diabólica de adiar, de deixar para depois. E nós precisamos perseguir uma coisa fundamental nas nossas vidas, que é a sensibilidade ao Espírito Santo. Porque uma pessoa que está passando por cima daquilo que o Espírito Santo está falando, ela vai seguindo, ela vai levando, ela vai ignorando aquilo que deve ser tratado e trabalhado. Mas quando nós somos sensíveis à presença do Espírito Santo, a nossa mente muda. O nosso rumo muda. Porque agora nós queremos nos alinhar a Deus. Fala, eu quero me alinhar a Deus. Quando nós tomamos essa decisão, isso muda tudo. Mas isso é claro que é um processo. Muitas pessoas ainda vivem e agem de uma maneira que elas sabem que está errada. Mas ela mesmo assim insiste, porque ainda é a carne que domina aquela área. Ainda são emoções, são sentimentos, não é a fé, não é a palavra. E a nossa caminhada, ela precisa ser sempre, fala comigo, progressiva. A gente precisa sempre ir para frente e para cima. Sempre para frente e para cima. Andando e subindo, nunca olhando para trás, nunca retrocedendo, quanto mais descendo. Então, a nossa caminhada, a gente precisa perceber isso no nosso espírito, na nossa vida, nas nossas decisões. A gente está retrocedendo. Eu estou falando, fazendo, agindo como antigamente, eu estou indo em frente. A caminhada com o Senhor é uma caminhada progressiva. A gente acerta um pouco, erra um pouco, mas trabalha para errar menos ainda, e vai mais um pouco, e às vezes erra de novo, e depois certa gente bota mais força para não cair mais naquelas situações. Por quê? Porque é sempre para frente e para cima. Sabe por quê? Fala comigo. Preço alto por sentimentos baratos. Fala, preço alto por sentimentos baratos. Guarda isso. Tem gente que paga um preço alto por causa de sentimentos baratos. Porque tudo aquilo que Deus tem para nós é muito grande. E muitos se vendem por nada. Por misérias, por bobagens, não perdoa, não rompe com padrões errados. Mantém orgulho. Ou seja, estão vendendo a sua vida, estão desperdiçando a sua vida por algo muito barato. Por algo que não vale nada, nada, nada. Perde a vida, estraga relacionamentos. Mas
a pessoa sempre se convence, né? A pessoa sempre se convence, ela sempre conta uma história para ela para justificar, ela se convence que é justificável agir assim. É compreensível viver assim. E são mentiras. A palavra fala muito claramente que as emoções são mentirosas, o coração é enganoso. E pessoas que são guiadas pelo coração, que é o que a gente vê isso no mundo, as pessoas falando, vai buscar sua felicidade. E buscando a sua felicidade, as pessoas abandonam suas famílias, abandonam seus filhos, abandonam sua esposa, abandonam tudo, buscando uma tal felicidade que nunca alcança. E buscando essa felicidade se envolve com vícios, com amizades, com lugares, com situações, que na verdade só estão causando um buraco ainda maior. E o nosso caminho, o caminho de uma vida abençoada é o caminho que o Senhor indicou, instruiu Josué. Josué, você tem que meditar, Josué. Você tem que pensar nisso, Josué. Você tem que falar isso, Josué. Então a nossa vida precisa viver dessa maneira. Porque quando nós meditamos na palavra, falamos a palavra, agimos a palavra, aquilo que para nós era uma fortaleza, era uma muralha, aquilo já não se torna tanto uma fortaleza, uma muralha, porque agora a gente recebe graça. Agora eu recebo força, eu recebo vida. Então a gente tem que se analisar. A minha consciência está leve? Eu estou em paz? Paz segundo o Espírito Santo? O que o Espírito Santo está falando? Não estou em paz não. Às vezes a gente acredita em mentiras falando que eu quero paz, mas o que menos a pessoa está vivendo é paz. Olha o que diz aqui em Mateus 18:8. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Aqui a gente vê a nossa vida, pessoal. O Senhor não quer que a gente seja mutilado. Mas olha aqui que está falando, ó, mãos, pés e olhos. O que isso quer dizer? Mãos, o que eu tenho feito? Meus pés, onde eu tenho ido? Olhos, o que eu tenho visto? Como eu tenho visto? Como eu tenho enxergado as coisas? Como eu tenho lidado com as coisas? Onde eu tenho caminhado? Quais são os meus caminhos? Porque tem coisas que eu estou fazendo, tem coisas que eu estou pensando, tem coisas que eu estou pisando, tem coisas que eu estou enxergando que são prejudiciais à minha vida. A palavra diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, se o seu olho te escandaliza, se o seu olho te faz tropeçar, ou seja, como eu estou olhando a minha vida, como eu estou olhando os problemas, como eu estou olhando a minha família, o que eu tenho feito para mudar isso? Quais os caminhos que eu tenho trilhado para mudar situações? Porque tem lugares, tem pessoas, tem atitudes, tem amizades, que já passou da hora da gente arrancar da nossa vida. Se isso te faz tropeçar, arranca da sua vida. Às vezes são coisas que você está assistindo, são pessoas com quem você ainda é influenciado, são pensamentos, são padrões que ainda você carrega de pai, de mãe, de amizade, de qualquer coisa, do mundo. Ou seja, as minhas mãos, os meus pés e os meus olhos estão me fazendo tropeçar. O que eu tenho feito? A gente tem que analisar isso. Onde eu tenho ido? Como tem sido a minha perspectiva das coisas? A gente tem sempre que olhar a perspectiva. Para todo mundo, Golias era o maior problema da vida deles. Para Davi era uma oportunidade. Era a mesma situação, só que com perspectivas diferentes.
Então, olhos diferentes, olhos de luz e outros olhos de trevas. Então, analisa isso. E toma uma atitude hoje. Porque o amanhã é muito perigoso, a gente não pode mais prolongar as coisas, isso é uma armadilha. O deixar para amanhã é muito perigoso. Quer ver? Olha só aqui Lucas 13, 6. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la? Vamos juntos, por favor. Por que deixá-la? O inutilizar a terra. Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se dar fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O que é que você ainda mantém na sua vida que é inútil? Na sua terra. Você ainda mantém palavras inúteis? Você ainda mantém amizades inúteis? Você ainda mantém um modo de pensar inútil? Você ainda resolve as coisas de um jeito errado, ou seja, estilo inútil? O Senhor tem uma vinha para nós, o melhor vinho para nós. Mas a gente está com uma árvore estranha, com um corpo estranho, inutilizando, atrapalhando, tirando nutrientes daquela vinha. O que é a vinha, pessoal, que a gente fala direto? É o vinho da alegria, da força, do renovo. Mas se eu estou deixando algo estranho lá, ele está sugando a força, a alegria daquela vinha, daquela alegria, daquela esperança. Então, o que é que nós estamos mantendo que tem sido inútil na minha vida? Será que eu ainda continuo com os mesmos velhos hábitos, indisciplinado? Eu não tenho tempo para ler um capítulo por dia, que é o que a gente fez. Uma das tarefas foi ler um capítulo por dia, na primeira semana, depois dos valentes. Eu não tenho tempo para ler um capítulo por dia, mas eu consigo ter redes sociais. Tranquilamente. Eu não consigo fazer uma oração, um cultinho com os meus filhos, mas eu tenho tempo para tantas outras coisas. O que é prioridade de verdade? Quais as coisas inúteis que eu estou deixando na minha vinha, que estão roubando a energia dos frutos, para que os frutos sejam melhores? Às vezes o Senhor tem uma vinha para nós, mas a gente está deixando coisa estranha lá. Já faz 3 anos. E ele ainda pediu mais um 4º ano para deixar para depois, para não arrancar aquilo que estava errado. Tem coisas na nossa vida, pessoal, que a gente não está há 3 anos, há 4 anos. Tem coisas que a gente carrega na nossa vida inutilmente, por 10, por 20, por uma vida inteira. E que está roubando a nossa vida, é perda de tempo, é perda de vida. E a palavra está falando, corta. A palavra está falando, tira essa coisa inútil. Mas a pessoa ainda mantém aquela visão ultrapassada. Deixa mais um pouco. Deixa mais um tempinho aí. Por quê? Não deu fruto até agora. Não vai dar fruto. O Senhor está falando para nós, por que vou manter algo inútil na minha vinha, na minha casa, no meu casamento? Por que eu vou ainda manter algo inútil, um jeito errado, um jeito que só está me tirando força, só está me tirando energia, só está me tirando alegria? Por que eu vou manter ainda na minha vida essas coisas inúteis? O que são? Quais são? O que é? Talvez na sua vida, algo que está tirando, roubando a sua vida, roubando a alegria da sua vida. A gente precisa analisar, pessoal, cada palavra dessa é muito profunda. Talvez a gente está carregando coisas há décadas, que nunca nos ajudaram, mas está tirando. Que a gente acha, não, mas tem uma vinha, só uma árvore. Não, é só uma que está ocupando inutilmente aquela terra, que está tirando nutrientes daquela terra, que poderia estar sendo usado em outra coisa. É igual quando tem uma planta que está seca o galho.
você precisa ir lá e cortar aquele galho seco. Porque a árvore não sabe que está seca, ela está mandando nutriente para aquela planta e não vai chegar nunca, porque já secou a ponta. Você precisa tirar para que a energia dela flua para aquele galho, para aquele ramo que está saudável, que está verde, que está bom ainda. Então, na nossa vida, a gente precisa analisar o que eu estou carregando que já deveria ter sido cortado. Êxodo 8, o 9. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tua casa e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Vamos juntos, por favor. Amanhã. Amanhã. Amanhã, então. Você está mal, você está sem dormir, você está com aquela mesa nojenta, cheio de sapo, tem sapo no seu prato, tem sapo no seu banheiro, tem sapo na sua cama, tem problemas, tem coisa velha, coisa suja, coisa asquerosa na minha vida. E eu falo, amanhã eu penso nisso. Quanto que nós estamos ainda dispostos, pessoal, a conviver com sapos e não ceder para Deus? Quanto você ainda está disposto a aceitar viver com sapos, com coisas ruins, com coisas feias, com coisas nojentas, com coisas que não cabem na sua vida? Você não aceita, você arruma a sua casa, você não vai deixá-la aberta para o sapo entrar. Você não gosta da aparência do sapo, você não acha bonito, você não quer ter um sapo de estimação. Mas o faraó falou, amanhã eu penso nisso. Amanhã você tira, amanhã você ora. E você sabe muito bem, todo mundo aqui já viu filmes, desenhos, fotos do Egito. Era luxo puro. Os faraós eram enterrados com tumbas, com o sarcófago deles, a tampa era de ouro. Então você imagina, aquelas construções hoje ainda são bonitas. Você imagina na época, novo, no auge do império, foi o império um dos mais poderosos, o mais poderoso naquele tempo. A gente lembra que os ladrões, os ingleses levaram tudo. Mas foi um tempo de muito ouro, de muita prosperidade. Então você imagina, taças de ouro, coisas elegantes, esculturas, piso bonito, tudo maravilhoso. Imagina o palácio do faraó. Não é à toa que existe aquela expressão, uma obra faraônica. Uma obra faraônica baseado na grandeza do faraó. Então, se alguém faz uma obra, nossa, essa obra é faraônica, remete não a Nabucodonosor, mas ao faraó. Nabucodonosor fez coisas grandes também, mas não como os egípcios. Não na proporção dos egípcios. Aí você imagina, todo aquele luxo, toda aquela pompa, aquilo lá, cheio de sapo. Aquela coisa nojenta. Tá na Bíblia, pessoal, você já leu essa parte. Está dentro do forno, está em cima das assadeiras dos pães. Estava no prato, estava na cozinha dele, dentro do fogão, estava uma bagunça. E ele falou, não, eu vou dormir, eu espanto a rã daqui, eu durmo só mais essa noite nessa cama aqui com a rã, se ela pular em mim, eu faço assim nela. É isso que muitas pessoas têm feito. Quando a gente não quer agir, quando a gente não quer tratar a situação, a gente joga para amanhã. E a gente está dormindo com o sapo, com a rã. Deus não vai mudar de ideia, pessoal. A palavra foi dita. O Senhor não vai me esperar. Ele pode esperar. Isso aí eu tenho que me perguntar, eu posso continuar esperando? A minha vida está passando, a vida de Deus não está passando. Se eu deixar para resolver os problemas amanhã, mudar hábitos amanhã, resolver problemas amanhã, pode ser que eu não tenha um amanhã. Quantas histórias que você deve conhecer, que hoje você falou com uma pessoa,
Amanhã no dia seguinte você recebe uma notícia, você sabia do fulano? Olha, aconteceu tal coisa. Puxa, que chato. Nossa, falei com ele semana passada, falei com ele ontem. A gente pode não ter um amanhã. E a gente precisa tomar as nossas decisões. Nada vai mudar na nossa vida, nada vai acontecer de bom na nossa vida sem obediência. Nada vai acontecer do nada, sozinho. Porque a palavra diz que nós somos colaboradores, cooperadores de Deus. O Senhor nos trouxe a sua identidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra diz, vós tendes a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu lido, eu trato, eu resolvo. O mundo vive assim, carregando problemas, tentando aliviar as suas dores das mais diversas maneiras, gastando, se medicando, fugindo da realidade. E a gente não pode aceitar viver nesse padrão. Nosso padrão é um. A gente vê os jovens, essa luta aí, pela falta de identidade, porque não tem lá um pai ou uma mãe que bota a identidade de Cristo nelas. Jovens falando igual ao mundo, cantando essas músicas tontas igual ao mundo, com brincadeiras igual ao mundo. A gente vê os jovens, o Estevão, o Timóteo, o Filipe, jovens que foram extraordinários e não quiseram se parecer com o mundo. Pelo contrário, foram poderosos, abençoados, porque foram especiais, únicos. Quiseram se parecer com Jesus e não com os amigos deles, com os pais deles, com outra pessoa. Então, muitos pais, infelizmente, não têm ensinado esses filhos a serem diferentes do mundo. Eu falei esses dias, olha o que seus filhos estão assistindo, olha o que eles estão falando, olha as brincadeiras que eles estão tendo. Às vezes você está se pegando, não está olhando, e estão com brincadeiras iguais do ímpio, músicas iguais a do ímpio. Por quê? Porque não está sendo lidado, não está sendo acompanhado, é só um negocinho, é só um videozinho, é só um negocinho, e isso de só em só, chegamos onde chegamos. Porque as pessoas vão saindo, não, estou ocupado, não, depois eu vejo, não, tô aqui, fica aí, me dá sossego um pouquinho. E não está vendo. Os próprios, às vezes você bota lá joguinho no seu celular, e é uma desgraça isso. Você pode botar no modo avião, eu não sei como é que isso acontece. Você bota lá você baixa o joguinho, você desliga a internet, e no meio do joguinho entra uma propaganda de não sei o quê. Eu não sei como isso acontece. Às vezes as meninas, se elas mexem no tablet uma vez a cada 1 ou 2 semanas. E às vezes eu ouço um som diferente, uma música diferente. O que você está fazendo? Pai, eu não sei, apareceu aqui o negócio. Espera aí, deixa eu ver. Eu tinha desligado, botei no modo avião, o negócio continua aparecendo. Eu não entendo. Eu não sei se o modo avião não tira o Wi-Fi, eu não sei. Pode ser. Estou pensando nisso agora. Mas eu sei que o trem aparece. Aí aparece um joguinho que não estava lá, que não era para ser, que aí tem uma coisa que sensualiza. É do capeta o negócio. E a gente não está observando, não está acompanhando. Os filhos jogando os mesmos jogos, indo nos mesmos lugares, assistindo aos mesmos programas, para serem aceitos. A gente viveu uma série de ondas aí, né? Teve a onda pet, que foi assim, longa, né? Até inclusive. Agora está a nova onda dos bebês reborn, adulto indo para hospital. O nosso país, eu não sei como é que é aqui isso, né? Mas o nosso país, eu vi que tem, acho que 3 cidades, não sei assim, ou um lugar que fizeram 3 projetos, tem 3 projetos de lei. Pelo amor de Deus, a que ponto chegamos? Que estão fazendo uma lei, olha o tipo de lei que precisa ser criada num país doente como o nosso, que é proibido
fazer atendimentos médicos na rede pública de saúde. Porque tem enfermeiro, tem médico, não sei se é enfermeiro, se é médico, quem que não tem juízo na cabeça, que tirava o tempo, porque você chega lá com o bebê reborn, você pega uma senha, você não sabe, né? Porque ele é parecido, obviamente, né? Ele parece um nenê. E o cara tinha a capacidade de fazer um atendimento para agradar aquele pai, aquela mãe doente. É absurdo, eu não acreditei nisso. Até que eu vi que tem projeto de lei para proibir atendimento no SUS de bebê reborn. Mas está tudo bem, né? Está tudo bem. A gente precisa de consciência, pessoal. Uma consciência viva. Uma consciência viva de quem nós somos, do que estamos fazendo, do que estamos deixando. Porque você está vendo como é que está o negócio aí. Tem que fazer lei para falar que boneca, né, não fica doente. Olha o nível. Olha aqui em Romanos 9:1. Diga a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. A gente precisa de consciência, ó. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então a gente precisa ter uma consciência viva. Uma consciência que a gente não está cauterizado, que a gente não está levando só, não está existindo, sobrevivendo, mas que nós estamos vivos, com a consciência viva. Porque o que mais tem, infelizmente, nos dias de hoje, são as igrejas de porta larga. Que ou é aquela histeria, ou é aquela vendendo de tudo para comprar a bênção, ou é um lugar, um clube social. É um network. É a moda. E a palavra diz que o Senhor tem saudade da tenda simplesinha do Davi, onde tinha verdade, tinha sinceridade. Aqui é um local de adoração. Aqui é um local de mudança. Aqui é um local da presença do Espírito Santo. Aqui não é o local do network. Aqui não é o local da histeria. Aqui não é o local para se vender mais alguma coisa. Aqui é o local da mudança da nossa vida. Aqui é o local onde o Espírito Santo tem que dominar a nossa vida. Que eu chego e saio cada dia melhor, cada dia mais quente, cada dia mais com fogo. E não cada dia igual, vivendo igual, passando igual. Não, eu não posso aceitar esse tipo de vida. Eu não posso vir aqui e não adorar o Senhor. Eu não posso vir aqui e ficar ocupado com o celular, com banheiro, com água. Eu tenho que ficar ocupado em aprender a palavra, o que o Senhor quer de mim, Senhor. O que o Senhor tem para mim nessa noite, o que o Senhor está falando comigo, Senhor, nessa noite. E não apenas, eu vou lá. Não é vou lá. Pode ser, mas não deveria. Não deveria, porque de lugares assim tem muitos. Eu vou lá, mas sai vazio. Cada um aqui já deve ter ido em lugares que falou, a palavra não me preencheu. Eu não gostei daquele lugar porque lá é muita panelinha, muito isso, muito aquilo. Não, aquele lugar lá fala assim muito, grita muito, faz desse jeito. Cada um vai poder ter uma experiência aqui. Cada um teve experiência em outros lugares. Mas se não for a palavra que muda, nada muda. Nada muda, não vai ser a viagem, não vai ser o sexo, não vai ser o bebê reborn, não vai ser o cachorro novo, não vai ser nada. Não vai ser um novo filho. Não vai ser um novo relacionamento, não vai ser um novo trabalho, não vai ser uma nova cidade, um novo país, não vai ser nada. Nada vai mudar se a palavra não mudar. Aqui em Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quem dá o primeiro passo, pessoal? Hã? Fala, eu. Eu dou o primeiro passo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Então eu me aproximo do Senhor. Eu limpo as minhas mãos. Eu purifico o meu coração. Eu paro de viver de qualquer jeito. Eu paro de viver como tem muitos lugares aí que é a ultragraça, né? Ou a graça sobrenatural, aquela que eu faço tudo e Deus está sempre me entendendo. Não, eu tenho consciência, ó, digo a verdade, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo, eu sei que está errado. Eu sei que não é isso que a palavra diz. Eu sei que isso daqui é algo que eu quero fazer, não é a Bíblia, não é Deus, não, eu sei. Eu sei que isso daqui não é, eu estou tentando me ajustar, eu estou tentando achar um lugar que se ajusta a mim. Não, eu me aproximo de Deus, Ele só se aproxima de um lugar santo, Ele só pode habitar num lugar santo. Então eu purifico minhas mãos, eu purifico meu coração, eu não tenho mais uma mente dividida, eu ajusto a minha vida. Então eu busco essa consciência daquilo que está errado, daquilo que está inútil na minha vida, daquilo que está me tirando do foco, e eu tomo as atitudes certas para mudar. Aqui em Lucas 19, 1 diz assim, ó, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aqueles crentes lá que o pessoal fala, né? Quando morrer vai ter 2 caixões, né? Um para ele e um para a língua. É esse daqui. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, fala comigo, hoje... De novo, hoje houve salvação nesta casa, não é amanhã haverá salvação, hoje aconteceu. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava, o quê? Perdido. Aquele povo que estava criticando Jesus, eles estavam perdidos, pessoal, sim ou não? Sim ou não? Na cabeça deles, não. Mas eram os mais perdidos. Mas para eles, ele se hospedou na casa de um pecador. Ou seja, eu não sou pecador. Jesus falou, eu vim para buscar e salvar os perdidos. Então é hoje. Hoje é a nossa oportunidade. Zaqueu quis mudança e a mudança aconteceu na hora. Eu não vou buscar a Deus para minha mudança acontecer quando eu tiver vontade. Não, quando entra o entendimento, é na hora. A palavra veio, descortinou, abriu a minha mente, o Espírito Santo falou, agora eu tomo uma atitude. Agora eu tomo uma decisão. Quem não tem um encontro com Deus ainda, não teve um encontro com Deus ainda, não entende. É aquele povo apontador de dedos. Está na casa de um pecador. Mas esse é o ponto com Jesus. Jesus veio para esse tipo de gente. Não para os limpinhos e certinhos, mas para os pecadores. Para aqueles que reconhecem, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor. Senhor, hoje, Senhor, olha, Senhor, eu estou deixando metade dos meus bens, eu vou doar metade dos meus bens e vou devolver 4 vezes se alguém vier aqui e falar assim, você me roubou, você me lesou, você me extorquiu. Eu não quero mais essa vida de mentira, Senhor.
Eu não quero mais essa vida de distorção. Eu não quero mais essa vida de engano. Eu não quero mais essa vida de mentira. Eu não quero. Ah, mas o que vão falar? Falaram dele aqui, ó. Mas eu quero paz. Mas a verdadeira paz. A paz que eu sou livre. A paz que de fato eu estou livre, liberto. Não é a paz do mundo. A paz de quando a pessoa se isola ou ela está num lugar. Não, a paz interna. A paz interna. Ele veio para mim. Ele veio para o perdido. Ele veio para o pecador. Eu quero a paz. Então chega de anos perdidos. Chega dessa figueira numa vinha que só está puxando a sua alegria, só está tirando a sua alegria. Chega de viver sem paz. Chega de viver com uma consciência culpada, pesada. O Senhor está falando, purifica o seu coração, não tenha a mente dividida, limpa suas mãos. Chega de conviver com algo que você sabe que não está certo. Eu sei que não está certo isso. Eu sei que viver dessa maneira, agir dessa maneira, reagir dessa maneira não está certo. Eu não quero mais conviver com sapos na minha vida, sapos na minha cama, sapos no meu financeiro, sapos na minha família. Eu não quero mais conviver com isso. Eu não vou mais viver, deixar para amanhã, porque quem não quer lidar com a situação, pessoal, sempre deixa para amanhã. Quem não quer trabalhar, quem não quer mudar algo, sempre deixa para depois. E ela acredita nas mentiras. Eu não estou pronto, eu deixo depois eu vejo. Não, ainda, né? Cada um vai apresentar alguma coisa. Quem não quer lidar com a situação, ele joga para depois. E esse depois pode ser muito perigoso. Eu vou dormir com um sapo e eu nem sei se eu vou acordar. Então, o hoje é o que importa para Deus. Senhor, olha, hoje estou dando metade dos meus bens. Hoje houve salvação nessa casa. Então, não vou mais ficar sem lidar com aquilo que eu tenho que lidar. Eu estou carregando uma figueira infrutífera há 1 ano, 2, 10. Por que deixar mais 1 ano? Por que deixar mais um dia? Por que deixar? Se isso está me roubando. Eu não estou mais feliz. Eu não estou mais abençoado. Eu não estou mais nada. E justamente no ano do vinho novo, eu estou deixando coisas tirarem a potência, tirarem o potencial justamente dessa vinha. Eu falo que eu quero ser um odre novo, que suporta a pressão, que recebe o vinho novo, mas tem uma figueira infrutífera me tirando toda a energia. Há anos. Então não vou mais deixar para depois, eu vou lidar com as situações, porque o amanhã vai ficar pior. Quando você não lida com uma situação, ela fica mais difícil, o coração vai se fechando mais, os sentimentos vão endurecendo, as circunstâncias podem piorar, outros problemas podem vir por conta desses sapos, dessa figueira infrutífera, ou seja, o problema só vai aumentando. Então não é inteligente, muito menos sábio, eu não lidar com as situações e deixar para amanhã. Então tome essa decisão hoje. Não deixa mais nada atrapalhar o seu vinho, a sua alegria. Nada atrapalhar a sua vinha de dar bons frutos. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração. O que você percebe ainda? Que são figueiras infrutíferas na sua vida. Que talvez você ainda esteja cogitando a possibilidade
de ainda jogar para amanhã, como Faraó. Não faça isso com a sua vida. Quando eu não quero agir, eu tenho a inclinação de jogar para depois, para amanhã. E guarda isso, Deus não vai mudar de ideia. Aquilo que a palavra falou, Ele não vai retroceder, pessoal. Eu posso ter dado os passos e o Senhor falar, hoje houve mudança nessa casa. Ou eu posso continuar e mais um dia, mais um mês, como Zaqueu, corrupto, lesando as pessoas, achando difícil demais. O que vão falar de mim? Vou perder meu nome, vou perder minha credibilidade. Vou devolver, vou assumir que eu errei mesmo, que eu fiz o cálculo errado, que eu extorqui mesmo. Não importa. Importa eu ter paz. A verdadeira paz. Quanto mais eu quiser subir, mais a minha carne vai precisar descer, pessoal. Quanto mais alto você quiser ir, mais a sua carne tem que diminuir. Como João Batista falou, que o Senhor cresça e eu diminua. Que Deus cresça, que o Espírito Santo cresça e que a minha carne diminua. Tome essas decisões hoje. Cresça no Espírito, cresça na unção, cresça na alegria, cresça na paz e diminua, anule os sentimentos malignos, os pensamentos diabólicos, os padrões velhos. Tome a decisão hoje. A maneira que nós estamos vivendo hoje vai afetar o nosso amanhã. Então não deixe algo inútil permanecer na sua vida. Fala com Deus neste momento e tome as suas decisões em nome de Jesus. Abra sua boca e fale com Deus. Chega de pagar um preço alto por um sentimento barato. Chega de perder tanta coisa boa, importante, por coisas estúpidas, mesquinhas, medíocres. Não faça isso. Fala com o Senhor. Em verdade, te adoramos. Que a paz, a salvação, a alegria no Espírito seja muito cara para você. E que você não abra mão dela. Que a sua paz não seja baratinha, que você perca a paz assim, com uma palavra, uma provocação. Não aceite isso para a sua vida. Não permita que o fruto do Espírito deixe você na primeira circunstância. Peça ajuda ao Senhor. A palavra diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, ore por equilíbrio, ore por sabedoria, ore por coragem, ore por visão. Mas decida mudar agora, decida romper agora em nome de Jesus. O mundo está desequilibrado, está louco. Tem um monte de lugares, igrejas, ou são abertas, liberais demais, ou são julgadoras, legalistas demais, ou são histéricas demais. Não aceita isso para a sua vida. Devemos dar abertura à palavra, abertura à revelação, em nome de Jesus. Dê abertura à revelação. O que o Senhor quer de mim, Senhor? E às vezes a gente já sabe o que Deus quer. Então que a palavra entre como uma verdade, como convicção, como Zaqueu. Senhor, hoje eu tomo uma decisão na minha vida. Peça ajuda ao Senhor, que o Espírito Santo toque na sua vida e que haja esse temor. Senhor, eu quero esse temor, meu Pai. Temor nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, Senhor. O Senhor falou, esse daí também é filho de Abraão. Esse daí que vocês dizem que é o pecador, também é filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. O Senhor veio para nós, para quem estava perdido, mas eu tenho que reconhecer, Senhor, me ajuda. Como aquela frase, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como posso ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como estar perdido. Se a gente olha para a nossa vida, a gente vê, puxa vida, o que eu vou fazer? Mas eu vou olhar para Jesus. Ele vai me dar o caminho, Ele vai me dar a esperança, Ele vai me mostrar a porta. Jesus veio para os doentes e os perdidos.
Rasga o seu coração. A palavra diz: para de rasgar roupa. Parem de rasgar roupa, rasguem o coração. É isso que o Senhor tem para nós, pessoal. Uma vinha abençoada, mas eu tenho que tirar essas figueiras infrutíferas. Eu preciso reconhecer, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para mudar, Senhor. Eu não vou conseguir na força do braço. Seu casamento não vai mudar na força do seu braço. Seu caráter não vai mudar na força do seu braço, vai mudar com a força, com a graça de Deus. Obedecendo a palavra, limpando a sua vida, analisando o que os meus olhos, o que as minhas mãos, o que os meus pés estão me fazendo tropeçar. E eu vou tirar essa maldição da minha vida, eu não vou aceitar isso não. Tome essa decisão em nome de Jesus. Hoje, Senhor, hoje eu tomo essa decisão. Quais as decisões? Qual a decisão que você toma agora? Em relação à fé, em relação a Deus, em relação ao seu caráter, em relação à sua vida espiritual. Fala com o Senhor, se levante em nome de Jesus, se levante e lute com fé. Ore, peça ajuda ao Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá graça, me dá equilíbrio, me dá visão, me dá sabedoria, me dá paciência, me dá tolerância, me dá, Senhor, me dá esse monte de coisas que eu não tenho ainda, Senhor. Me dá, Jesus, me ajuda, Senhor. Onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. O mais maduro, o mais espiritual é o que toma as decisões corretas, é o que vive pela fé. O coração é enganoso e a sua doença é mortal, mas o Senhor tem uma vida nova para nós. Chame a atenção do Senhor, tome a decisão agora, nessa noite. Não aceite em nome de Jesus ser um ouvinte que sai por aquela porta e nem lembra o que foi dito, que olha no espelho e nem lembra qual foi a imagem que viu. Não aceita esse roubo, não aceita dormir mais uma noite com os sapos, jogar para depois uma situação que pode ser resolvida hoje. Não aceite isso para a sua vida, não aceite, não aceite. Tome a decisão nessa noite. Purifica a sua vida, purifica a sua mente, purifica o seu coração, purifica as suas mãos. O que você fala, o que você pensa, o que você faz, onde você anda, com quem você fala, o que você se envolve. Tira o que precisa tirar e coloca o que precisa colocar. Fala com o Senhor. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, adore ao Senhor. Tenha prazer no Senhor. Quero ser igual ao Senhor, meu Pai. Tudo que sou é para teu louvor. Eu não quero ser um escândalo, Senhor. Eu quero ser uma honra para o Senhor, meu Pai. Eu quero refletir a tua glória. A palavra diz que Moisés cobria o rosto pela glória do Senhor, e nós vivemos uma glória maior e com o rosto descoberto. Reflita a glória do Senhor. Reflita a glória do Senhor na sua casa. Reflita a glória do Senhor diante dos seus filhos. Reflita a glória do Senhor. Reflita a glória do Senhor. Aleluia, Senhor. Diga a Ele: eu te amo, Jesus. E por amar ao Senhor, eu vou fazer o que é necessário, meu Pai. Eu não quero mais amar a mim mesmo, quero amar o Senhor, meu Pai.
Eu quero amar a sua verdade, meu Pai, não mais as minhas mentiras, não mais os meus sentimentos enganosos, Senhor. Eu quero amar o Senhor. Eu quero amar o Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Pra sempre, Senhor. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com amor. Que ninguém saia da mesma forma, Senhor, mas que a sua palavra entre como verdade, como convicção, Senhor. Que nós venhamos amar o Senhor e desagradar a nossa carne. Como diz a sua palavra, eu vou esmurrar a minha carne. Eu vou esmurrar a minha carne, porque eu não quero agradar a minha carne, eu quero agradar o Senhor, meu Pai. Então nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Dá força, meu Pai, dá graça. Dá vitória, meu Pai, dá graça. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, dá vitória, dá graça. Senhor, ajuda, 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 ajuda. Senhor, ajuda, Senhor. Nós nos colocamos aqui, meu Pai, como perdidos, como doentes, meu Pai, que precisam de um médico, que precisam de um pastor, meu Pai, para saber a direção que nós temos que ir, Senhor. Nos ajuda. Tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor, meu Pai. Eu quero ser igual ao Senhor, meu Pai. Eu quero refletir a sua glória, meu Pai. Eu quero refletir a sua presença. Aleluia, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Eu quero viver com o Senhor, para o Senhor, meu Pai. Eu quero viver com o Senhor e para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, meu Pai. Eu quero te agradar, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda. Ajuda, Jesus. Tira as escamas, Senhor, dos olhos. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda nos rompimentos, meu Pai. Ajuda no estabelecimento. Ajuda na consistência, meu Pai. Ajuda a quebrar, meu Pai. Ajuda a quebrar as fortalezas malignas, Senhor, em nome de Jesus. Os padrões diabólicos antigos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós queremos nos tornar parecidos com o Senhor dia após dia, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, meu Pai, a não sermos mais carnais, meu Pai, mas espirituais, Senhor. Não mais almáticos, Senhor, mas espirituais, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, eu te peço que cada família aqui, Senhor, tome as decisões que vão afetar a sua vida, vão afetar os seus descendentes, vão afetar o seu amanhã, Senhor. E cada um tome a decisão hoje, Senhor. Hoje houve salvação nessa casa, hoje houve salvação nessa família, hoje houve salvação dessa pessoa, meu Pai. Porque nós tomamos a decisão de tomar hoje uma decisão para mudar no nosso amanhã. Eu te peço, Senhor, que a gente não aceite mais coisas mal resolvidas, meu Pai, figueiras infrutíferas, sapos nojentos, coisas nojentas, coisas que não são aceitáveis, meu Pai, permanecerem na nossa casa, na nossa cama, Senhor, na nossa cozinha. Que ninguém mais aceite, Senhor, coisas inaceitáveis. Que nem conviva com coisas insuportáveis, Senhor. Que ninguém faça, Senhor, como Esaú, que ficou lá carregando ainda mais um tempo aquele peso. Que a gente venha tirar os pesos inúteis, Senhor. Tirar o jugo do nosso pescoço, tirar aquilo que nos encurva, que nos faz olhar para baixo, Senhor. Mas que os nossos olhos sempre sejam para frente e para o alto. Olhando para frente e para o alto, subindo degraus, os degraus da nossa vida, Senhor.
rompendo todos os dias, meu Deus, por amor ao Senhor, por vontade, de desejo de te agradar, Senhor. Eu te peço, abra as mentes, meu Deus. Coloca o temor em cada coração. Que haja sabedoria da parte de cada um aqui, Senhor. Haja os ajustes necessários, meu Pai. Haja a prioridade daquilo que deve ser prioridade, Senhor. Que o Senhor deve ser prioridade, que a sua palavra deve ser a prioridade, o nosso norte, Senhor, o nosso guia. Que a sua presença, meu Pai, seja a prioridade. Que nós nunca mais venhamos a nos vender, meu Pai, por sentimentos baratos. Abrir mão de coisas tão valiosas, presentes do Senhor, por coisas miseráveis, meu Pai. Nos ajuda. Nos ajuda todos os dias, meu Pai, nos fortalecer ainda mais. E ter a postura que o Senhor espera de nós, meu Pai. Porque até o último dia das nossas vidas nós teremos coisas para mudar. Mas que sempre seja assim. Um dia melhor do que o anterior, como nós declaramos todos os dias, Senhor. Um dia melhor do que o anterior. Um dia melhor do que o anterior. E cada vez que eu errar, Senhor, que aquilo se torne mais distante ainda. E que eu venha botar mais força ainda, Senhor, para não cair no mesmo buraco, as mesmas setas, nos mesmos gatilhos. Que o Senhor venha curar as almas, meu Pai. Que o Senhor venha curar as almas e tenhamos paz de verdade. Não apenas um band-aid, Senhor, numa ferida aberta, mas que ela feche, que só o Senhor pode fechar, só o Teu Espírito pode fechar. Então que nós venhamos a decidir, Senhor, tomar as decisões que vão impactar na nossa vida, Senhor, no nosso amanhã. Eu te peço, obrigado, Senhor, que a sua palavra venha e nós venhamos a ser, ainda ficar ruminando essa mensagem, essa palavra, as mudanças, as decisões, os valores, o que o Teu Espírito tem falado conosco, está falando agora. Nós venhamos a sair reflexivos, meu Pai. Não rasgando mais vestes, mas rasgando o coração. Purificando as nossas mãos, purificando a nossa mente, purificando o nosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.